Olá pessoal, eu sou Alexandra Piso, eu sou terapeuta em Ayurveda e facilitadora certificada de Axis Consciousness. Hoje eu vou continuar falando um pouquinho daquela história de como os 5 elementos da natureza formam tudo que existe no universo, tá? E como que isso influencia as pessoas, os biotipos, as coisas, os alimentos e tudo mais. Então, como eu estava explicando para vocês no vídeo anterior, tudo que existe no universo é formado de 5 elementos, do mais sutil ao mais denso, que seria éter, que é o espaço, o ar, o fogo, a água e a terra. Mas isso tem grande influência sobre a nossa personalidade, a nossa constituição, a nossa forma de ser, de corpo e mente, tá? Os 5 elementos, como nós vimos, eles têm características frios, leves. E aí o que acontece? A natureza mistura esses 5 elementos para formar tudo que existe no planeta. E eu sou diferente de você e de todas as outras pessoas porque eu tenho quantidades diferentes desses 5 elementos. Essa é a grande maravilha. Por que nós não somos todos iguais? Porque a gente tem quantidades diferentes desses elementos. Por isso que existem pessoas tão fininhas, tão magrinhas e outras bem grandes, robustas. Hoje em dia, com essa ditadura da moda é um problema, porque aí você quer ser sempre Gisele Bündchen e na verdade você nasceu redondinha. Então, entender o Ayurveda traz para você se entender, tá? A partir do momento que você começa a entender como funciona a sua mente, o seu corpo, a partir da sua constituição, eu falo que tudo fica muito mais fácil, né? Você se entende melhor e consegue se equilibrar e você também entende as outras pessoas melhores, né? Eu, por exemplo, sou casado com uma pessoa pita, que tem bastante fogo. E a pessoa pita, quando ela incendeia, eu falo que é um furacão, né? Um vulcão, assim, entra em erupção, aquelas lavas jorram para todo lado. E por muitos anos eu me debati com essa fúria toda, porque a minha natureza já é ar, já é movimento, já é deixar passar. E você não consegue lidar com essa outra pessoa pita com tanto fogo. A partir do momento que eu entendi no Ayurveda que aquelas reações eram incontroláveis, vamos dizer assim, que as pessoas pita, a hora que elas surtam é porque elas estavam sob altíssima pressão e não tem mais como suportar, você deixa de achar que aquilo é com você. E isso traz clareza para todas as relações a partir daí. Uma pessoa que tem muito elemento terra, que eu falei que acumula muito, você começa a ver que essas pessoas que têm muito elemento terra, elas se magoam com muita facilidade. Então ela acumula tudo, ela acumula todas as memórias. Então eu, por exemplo, tenho uma natureza muito ar, muito rápida, eu esqueço tudo muito rápido. Qualquer mágoa passa muito rápido. E a pessoa que tem muito elemento terra guarda aquele rancor, aquela mágoa, aquela palavra pelo resto da vida dela. Então eu falo que entender esses 5 elementos na combinação dos 3 biotipos, que são os doshas, é fundamental para você ser feliz com você, não tentar se mudar mais. E segundo, você ser feliz com as outras pessoas, porque as pessoas são os que são. Simples assim. Elas não fazem aquilo para te afetar, elas não fazem aquilo porque elas te odeiam ou porque elas te amam. Não, elas são o que são. E você poder reconhecer a beleza de que cada ser é um presente. E o Ayurveda traz essa clareza muito lógica e racional. Tá? Então, como que seria isso? Então, 5 elementos juntos, eles formam 3 biotipos. O primeiro, que é o éter, com o ar. Lembra? Leve, seco, sutil, movimento. Eles governam o dosha Vata. Vata é ar, é movimento. A pessoa de Vata, ela vai ser uma pessoa extremamente agitada, criativa, vive no mundo da lua, ela tem ar, vive no outro planeta, já viram esse tipo de gente? Tá? Extremamente criativa, extremamente dinâmica, entusiasmada, tá? O corpo do Vata vai ser um corpo muito etéreo, muito mal estruturado, uma pessoa fina, sem muita densidade, porque não tem terra, não tem fogo, não tem água, todos os elementos mais densos da natureza, o dela, ela não tem essa predominância, ela predomina as coisas mais sutis. Então o corpo é sempre muito fino, tá? A mente muito agitada, muito criativa, são pessoas dinâmicas que pensam 1000 coisas, tem 10 projetos em andamento, normalmente não concluem elas porque já vão para o próximo projeto, sempre à frente, à frente, à frente, à frente, tá?
O corpo dela, lembra? Leve, seco, frio. São aquelas pessoas que bateu um ventinho e tá com frio. Pés e mãos gelados são características de Vata. O intestino é sempre muito ressecado, tá? O estômago não tem muita fome, não tem fogo. Fogo que dá o metabolismo na gente. Então, é uma pessoa que não se preocupa em comer, esquece de... Se ela estiver entretida, então, com alguma coisa, ela esquece de comer. Ela não quer nem saber de comida, ela tá empolgada com as criações dela, ela vive em outro planeta mesmo. Essa é a personalidade Vata, tá? A pessoa Pitta, que é o segundo dosha, que é fogo com água, ela já vai ter muito elemento fogo, tá? E o elemento fogo é um elemento quente. Então, fogo, principalmente no nosso corpo, o fogo é o metabolismo, tá? Nós somos aquecidos pelo nosso metabolismo. O fogo digestivo, que é aqui do nosso estômago, é uma característica muito legal dessas pessoas. Então, essas pessoas são comilonas, tá? Elas gostam de comer, a gente fala que tem estômago de avestruz, elas comem de tudo, elas nunca passam mal, sabe? Esse tipo de gente que tá sempre, come aquela feijoada, daqui a pouco vem a sobremesa e tá sempre de boa, nunca passa mal com o alimento, tá? Então, o Pitta tem muito fogo. Fogo, ele dá características de processar um alimento muito bem. Então, tudo que ela come, recebe o que ela precisa do alimento, elimina com facilidade o que ela não precisa. Então, ela forma corpo. Pitta tem corpo tanquinho, tá me entendendo? Aquele corpo, barriga de tanquinho que a gente tanto quer e malha. Vata não tem, porque não tem metabolismo para formar músculo. Ele come, malemar, processa esses alimentos porque não tem muito elemento fogo. E aí ele não forma músculo, não forma densidade de corpo. O Pitta já tem fogo, ele já começa a formar músculo, formar uma estrutura legal do corpo. É o sonho de consumo hoje em dia, né? Querer ser Pitta. O fogo também dá muita clareza, muita visão, não é? O fogo é a possibilidade de você entrar num lugar escuro e acender uma vela, você enxerga tudo. Então, as pessoas com o dosha Pitta do predominante, elas têm extrema facilidade de perceber os caminhos e guiar. São grandes líderes. Por quê? Porque ela consegue essa habilidade da visão, tá? Então, tem esse fogo metabólico, que é muito bom, e tem esse fogo do terceiro olho, que é o fogo da visão. Eles enxergam muito bem, fisicamente também, eles têm uma visão muito boa, e eles enxergam o futuro, eles têm possibilidade de liderar, porque eles conseguem ver o caminho claro, eles têm uma linha muito lógica de raciocínio e conseguem liderar com facilidade, tá? Então, Vata são grandes criadores e Pitta são grandes líderes do mundo, tá? Claro que tudo isso são estereótipos que a gente está tratando hoje como se fosse neutro, tá? Uma pessoa é só Vata, só Pitta, só Kapha, e isso não é uma verdade, tá? Nós somos sempre os 5 elementos juntos. Mas para entender, a princípio, a gente vai tratar como se fosse uma coisa muito limpa. Então, o Pitta é isso, e ele digere, e quando ele esquenta demais, ele vira esse fogaréu para todo lado, que ninguém aguenta os Pittas, tá? O intestino funciona super bem, porque ele tem uma boa digestão. A pele tem uma forte tendência à vermelhidão, tá? Eles são aquelas pessoas mais clarinhas, com sardas, às vezes cabelos ruivos, tá? Eu não falei do Vata, mas o Vata tem aquele cabelo mais ressecado, a pele é seca, o cabelo é seco. O Vata tem uma forte tendência a envelhecimento precoce, porque essa pele não vai sustentar precisa de nutrição e ele não consegue processar o alimento. O Pitta já não, ele já tem uma pele mais oleosa, ele tem problemas até mais graves, até de espinhas, problemas de pele, porque ele acaba tendo esse excesso de fogo que vem todo pra pele, tá? Calvície, o fogo sobe, né? Lembra que eu falei a característica do fogo era subir? Então frita o cérebro do Pitta, o Pitta começa cabelo branco, calvície, todas as características são bem legais de a gente observar na pessoa que tem muito fogo e água como constituição, tá? Então, tem um corpo muito legal, tem um estômago bastante receptivo, tem uma forte tendência a criar um corpo legal, uma dinâmica de mente bem não criativa, mas de visão, de analítica, tá? Essas já são características mais de Pitta. E aí o último dosha, que seria o Kapha, que seria a junção da água com a terra. E aí a terra, sim, muito estruturada, lembra? Era o único elemento que a gente conseguia palpar. Então, aquelas pessoas que nunca vão ser Gisele Bündchen, por quê? Porque tem ossos largos, musculatura pesada,
são pessoas extremamente resistentes. Lembra que eu falei que a terra nunca muda, né? Então é aquela pessoa que não adoece, ela tá sempre ali batalhando a vida dela, é pedra sobre pedra, tá? A pessoa de Kapha tem essa capacidade muito legal de persistência, de seguir a vida, não importa o que esteja acontecendo, ela tá sempre lá. Ela tem uma estrutura muito forte física, né? Então, ossos fortes, músculos fortes. Isso não quer dizer obesidade, tá, gente? A gente tá falando de pessoas estruturadas. O excesso de gordura que algumas pessoas acabam desenvolvendo como um desequilíbrio de Kapha é uma questão de reajustar a vida delas, tá? Então, é gordinho? Não necessariamente. É forte, é estruturado. Tem uma tendência a sempre ter uma camadinha de gordura na pele. Ele tem uma tendência a acúmulo. Então, eu brinco da barriga de tanquinho por causa disso, né? O Pitta vai pra academia e faz a barriga de tanquinho. E aparece. O Vata vai pra academia, malha, e não aparece nada, porque não forma músculo. Ele não consegue aparecer esse músculo. Ele até fica seco, malhado lá, mas não aparece barriga de tanquinho, porque ele não tem essa força de formar tão bem os músculos. O Kapha, ele forma o músculo, ele tem musculatura muito boa. O problema do Kapha é que ele sempre tem uma camadinha de gordura em cima. Então, por mais que ele malhe, a barriga dele tá trincando. Aquela gordurinha que fica em cima, que é uma característica de ter a pele com bastante acolchoado, né? Não vai deixar aparecer esse tanquinho. E a pessoa sempre vai estar frustrada porque não faz o músculo. Então esquece essa coisa de músculo de tanquinho, né, gente? Isso é estereótipo da vida moderna. Deixa isso pra lá, que isso não leva a nada, né? Então é muito interessante a gente olhar isso, olhar pro nosso corpo, ver quem somos nós. Nós somos sempre uma mistura de 5 elementos, mas você pode ter 1, 2 em predominância, ou às vezes você pode ser tridosha. Existem combinações desses doshas que você pode ter. Todos nós temos os 5 elementos, temos Vata, Pitta, Kapha na nossa constituição, só que mais ou menos de alguns deles, tá? E mais ainda hoje em dia, muitas pessoas estão em desequilíbrio desses doshas, por causa de uma vida desregrada, porque nunca ensinaram isso pra gente, então a gente não come, não vive de acordo com esses princípios fisiológicos nossos. O que acontece? Você acaba desenvolvendo os desequilíbrios disso tudo. No próximo vídeo eu vou contar aqui quais são as vantagens e desvantagens. Ah, não falei do Kapha. Vantagem do Kapha, né? Porque todo mundo fica malhando porque não quer ser gordo. O Kapha tem extrema resistência, o Kapha tem extrema sabedoria, tá? O Kapha é aquela pessoa que você vai pedir conselhos, porque ela acumulou tudo na vida dela. Lembra que eu falei que a Terra acumula tudo, né? Então o Kapha acumulou tudo que ele estudou na vida, ele cita livros. Eu tenho uma amiga Kapha, fala, ai meu Deus do céu, sério que você lembra a citação desses livros? Como você dá conta? Porque eu sou Vata. Eu lembro por um momento, depois eu falo, juro que eu vi isso em algum lugar. E o Kapha não, ele sabe tudo que ele leu, tudo que ele viu, tudo que ele percebeu, tudo que ele ouviu. Ele guarda, ele é um grande sábio da natureza, o Kapha. É maravilhoso, é aquela pessoa que está caindo o mundo e ela fala, gente, calma, não, isso daqui é temporário, vai passar, não é assim no planeta? Vem as tempestades e a Terra continua lá falando, tá tudo bem, isso é só mais uma tempestade, a gente vai passar por isso, tá? Então, eu falo, eu sou Vata e amo ter amigos Kapha, porque os Kaphas são sempre bondosos, amorosos, acolhedores, estão sempre aqui do lado falando, fica tranquilo, vai dar tudo certo, vai tudo passar. E eu amo os Pittas também, porque a hora que o bicho pega, que o Vata tá cheio das ideias e ele não sabe o que fazer com tanta ideia, ele chega para um Pitta e fala, uou, me dá uma luz, qual que é o caminho? E a pessoa faz assim, ó, faça isso que dá certo. E aí você vai. Então, todas as pessoas são seres incríveis. E se a gente pudesse reconhecer a individualidade de cada um, a sabedoria de cada um, a qualidade de cada um, nós não somos iguais. Não, graças a Deus, nós somos extremamente diferentes, diversificados. Viemos com esses corpos aqui. Ai, não tem corpo feio, gente. Tem corpo adequado porque você veio fazer nessa vida. Então, esse corpício veio adequado para essa missão sua, com uma mente adequada para essa missão de agora. E se você reconhecer isso na sua vida e saber o potencial que você tem, parar de se julgar porque eu tô gorda, barriguda, porque eu não tenho peito, ou tenho peito, ou não tenho bunda, ou tenho bunda, ou porque eu queria ter um bíceps mais forte, ou não. Se você parasse, se olhasse, visse a grandeza de que você realmente é,
que você é exatamente o que você precisaria ser aqui agora. Não tentar ser nem o que você não é, extremamente sábio, inteligente, acumulador, tá? Porque eu, como uma vata, muitas vezes me senti burra porque eu não consigo armazenar as coisas, gente. Eu esqueço tudo muito fácil, né? Mas a minha sabedoria não é essa. Como seria eu reconhecer a minha capacidade de criatividade, de dinamismo e não me criticar pela minha incapacidade de guardar, de memorizar, de tomar grandes decisões, de ter visão. Conhecer a beleza que você é nessa vida. Isso é um privilégio que a Ayurveda dá pra gente, de você começar a olhar com você e para outras pessoas com mais amorosidade e perceber o quanto cada pessoa é totalmente importante para essa sociedade, para essa vida, tá? Porque você não teria capacidade de ocupar todos esses cargos. Acho que foi Einstein que disse, né, que seria um grande crime a gente julgar um peixe pela habilidade de subir em árvores. Eu acho que é por aí. O Ayurveda está mostrando pra gente que você ou é um peixe ou é a árvore em si. E quem é você? Comece a se perguntar, quem é você? Quem sou eu aqui? E o que eu vim fazer? Qual é o meu objetivo? Por que eu tenho esse corpo nesse formato, com essa mente nesse formato? Com essas escolhas? Eu tenho um trabalho a fazer aqui. Qual é o meu trabalho? A hora que você se reconhecer e perceber o potencial que você verdadeiramente é, a diferença na sua vida está feita, tá? Bom, por hoje chega, tá? Eu venho depois contar um pouquinho mais sobre os 3 doshas e as composições e como que a gente pode lidar com essa vida com eles, tá bom? Um grande beijo e uma boa Páscoa para todos.